Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que nós temos de continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Antes de nós lermos o texto e continuarmos os nossos estudos, eu quero convidar você para que tenhamos mais uma palavra de oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus para a nossa reflexão dessa manhã. Seja mais do que apenas conhecimento histórico, bíblico, teológico, mas que seja a palavra de Deus aplicada aos nossos corações. Além de trazer esclarecimento, possa também ser aplicável às nossas vidas para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por este domingo, te louvamos, ó Deus, por podermos participar desta escola, Deus, que fala da sua palavra. Ó Deus, de maneira especial, pedimos que o Senhor abençoe a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos jovens aqui, ó Deus, dos adultos, que todos nós sejamos, ó Deus, iluminados pelo Teu Espírito, que cada uma das lições, ó Deus, aqui ensinadas, seja a palavra do Senhor, ó Deus, para abençoar a Tua igreja. Amém. Que toda honra, que toda glória seja dada única e exclusivamente ao Senhor, o nosso Rei Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos. Hoje nós leremos versos 7 a 11. Pegaremos no final da nossa última exposição e caminharemos um pouco mais. Ao longo das nossas exposições, nós estaremos aproveitando o ensejo, os ganchos, para estudar doutrinas bíblicas. Eu me lembro, se não me engano, foi a Carminha que disse, por ter acompanhado algumas aulas de discipulado lá na Casa da Graça com o Gustavo, disse: pastor, eu acho que a igreja inteira precisava fazer discipulado. Eu disse: nós teremos a oportunidade disso. Então, ao longo dos dias onde nós estaremos caminhando pelo Evangelho de Marcos, bem como por outros textos que nós estivermos estudando, nós estaremos apresentando aos irmãos doutrinas que são fundamentais para a nossa fé. E hoje, de forma especial, estaremos tratando a respeito do sacramento do batismo. Quantas pessoas ainda hoje têm dúvidas no coração a respeito do significado, origem, aplicação, a respeito da forma, do alcance, porque existem aqueles que são rebatizados, outros não, porque alguns são por imersão, aspersão, outros ainda por efusão. Por que Jesus teve que ser batizado, sendo que ao mesmo tempo ele era Deus, se João batizava para a remissão de pecados? É justamente sobre essas coisas que nós trataremos hoje, a partir do Evangelho de Marcos. Capítulo 1, versos 7 a 11. João dá testemunho de Jesus e o batismo de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgando-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, nós temos trabalhado o Evangelho de Marcos na perspectiva do objetivo do evangelista. Como eu disse, a tradição nos afirma, nos informa, que o Evangelho de Marcos teria sido o primeiro evangelho escrito. Marcos, então, o primeiro evangelista a usar de forma escrita o termo evangelho, boas notícias. O Evangelho de Marcos, então, escrito para a igreja de Roma, tinha como finalidade afirmar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar, então, como era formada a igreja de Roma. Uma igreja de matriz gentílica, por estar em Roma, mas uma igreja que também possuía cristãos convertidos do judaísmo, que chegaram ali depois da diáspora, eles foram se espalhando por todo o Império Romano, e junto com aqueles que se convertiam lá em Roma, formaram então a igreja de Roma.
E aí, meus irmãos, nós precisamos considerar o objetivo de Marcos em escrever primariamente a carta, o seu evangelho, à igreja de Roma, porque a mensagem pregada em Roma ou a partir de Roma era que Jesus, um homem simples, nascido de uma mulher chamada Maria, filho de um homem simples, pobre, carpinteiro, que depois tornou-se carpinteiro, foi batizado por João, desenvolveu o seu ministério terreno, andando de aldeia em aldeia, contando a respeito do reino de Deus, mas que depois foi perseguido pelos próprios judeus, foi crucificado e morreu. Então a mensagem do evangelho para os gentios de Roma era uma mensagem de um homem que nasceu, viveu e morreu, como tantos outros. E é nesse sentido que Marcos então aponta para Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Jesus é todas estas coisas. Um homem simples, que viveu, suportou todas as dificuldades que são inerentes a todos nós como ser humano. Jesus foi alguém humilde, deu exemplo de humildade. Jesus foi alguém esforçado, alguém que buscava oração. Um judeu convicto, foi circuncidado, frequentava o templo, as festas judaicas, os ritos cerimoniais que estavam presentes, contidos na lei. Mas Jesus não foi só esse homem que deu um bom exemplo, que ditou a regra moral, o código de conduta, não apenas no seu tempo, mas influenciou inclusive o nosso ordenamento jurídico no Ocidente. Aquilo que emana dos ensinamentos de Jesus, bem como os ensinamentos que Deus, por ação do seu Espírito, colocou na nossa própria consciência, conforme Paulo afirma em Romanos capítulo 2. Então Marcos está escrevendo para aqueles irmãos. Roma era um império conhecido pelo seu poder, pela sua capacidade de conquistar. Roma se gabava, o imperador se gabava por conseguir obter paz em todo o império. Um termo muito conhecido naquele tempo era a Pax Romana, ou a paz romana. E como Roma conseguia sua paz? Por meio da imposição de força, demonstração de poder. Ou vivem assim, ou serão exterminados, perseguidos, tal como ela fez depois da perseguição oriunda após o incêndio da cidade de Roma. Então, meus irmãos, era necessário uma mensagem escrita que testificasse o Jesus Deus. Jesus homem estava claro, e Marcos então se propõe a revelar essas coisas. Na semana passada nós falamos a respeito da intenção de Marcos e de como ele falava a respeito do surgimento de alguém que precederia Jesus. E este alguém era João Batista. João Batista anunciava a vinda de um Messias. E ele estava então ali batizando no Rio Jordão, chamando as pessoas ao arrependimento, à confissão de pecados e à transformação de vida. Mas ele dizia que após ele viria alguém que não simplesmente batizaria com água como ele fazia, mas batizaria com o Espírito Santo. Então nós podemos observar a doutrina implícita no discurso de João Batista. Eu gostaria de destacar dois aspectos importantes a respeito desta doutrina de João Batista. João Batista afirmava a centralidade e a exaltação de Cristo, embora para a plateia Cristo não fora ainda anunciado. Isso aconteceu imediatamente depois do batismo. Mas João anunciava que viria alguém que de fato poderia redimir pecadores dos seus pecados. O termo remissão significa comprar, alguém que pagaria o preço dos nossos pecados, e este alguém é o próprio Jesus. Então João afirmou: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Irmãos, eu tenho para mim que se João Batista fosse um pastor dos dias atuais, as suas publicações nas redes sociais não teriam muitos likes, não teriam muitos coraçãozinhos, muitos amei, muitos compartilhamentos, porque João Batista era um homem simples. E hoje nós vivemos uma cultura do empoderamento.
da demonstração de superioridade, de uma certa divinização daqueles que deveriam se humilhar diante do Rei dos Reis. Autoridades eclesiásticas que se gabam do seu poder, da sua eloquência, do quanto as suas comunidades estão crescendo e como elas são importantes mundo afora. João Batista não tinha casa, vivia no deserto. João Batista não usava terno. João Batista usava roupas, pele de camelo, amarrado com um cinto de couro. João Batista não frequentava os melhores restaurantes da Judéia. Ele comia gafanhotos, coisas simples. Vivia como um ermitão. Foi o que nós afirmamos na semana passada. E é interessante, irmãos, que em contraste com os nossos dias, João Batista vai na contramão. Porque ele não fala de si mesmo, embora reconheça que ele é enviado de Deus. Assim como nós vimos na semana passada, quando Marcos apresenta João Batista como aquele que Deus separou desde o ventre da sua mãe. Como Deus concebeu a vida de João Batista por meio de um milagre, pelo voto de Nazireu separou, e como João Batista vivia, ele tinha consciência disso. Mas apesar de saber da sua importância para o cumprimento das Escrituras, ele não se gabava. E pior, irmãos, ele pregava arrependimento. João Batista pregava a mudança de vida. João Batista pregava confissão de pecados. É por isso que eu digo que hoje as suas afirmações não teriam muitos compartilhamentos. Porque, na maioria das vezes, a maioria dos cristãos, não estou generalizando totalmente, mas me referindo aos cristãos em sua maioria, uma boa parte, uma grande parcela, deseja ouvir mensagens que satisfazem as suas necessidades. Existe algo de errado nisso? Não. Se as necessidades que nós nos referimos diz respeito ao vazio do nosso coração. O que acontece hoje em dia é que as pessoas estão interessadas naquilo que a mensagem do Evangelho pode produzir aqui, e não nos seus efeitos para a eternidade. O Evangelho produz paz no coração, a partir daqui, mas uma paz que excede todo entendimento e a presença de Deus que se consuma na eternidade. No entanto, o que se busca é um sentimento de boas coisas experimentado na vida, que, como a própria palavra de Deus diz, passa como um sopro. As pessoas estão interessadas em prosperidade. Há algo de errado nisso? Absolutamente não. No entanto, quando nós resumimos a nossa expectativa na mensagem de Boa Nova, numa prosperidade mensurável por bens materiais, nós nunca alcançaremos a prosperidade que desejamos. A Bíblia nos propõe que Deus nos salva dos nossos pecados e que nós herdamos em Cristo Jesus a vida eterna. Mas que este Evangelho muda a nossa vida a partir de hoje. Então, irmãos, nós precisamos receber esta mensagem do Evangelho, a graça de Deus que vem sobre nós, a partir do toque do Espírito Santo, mas tendo de forma clara na nossa mente que a consumação de todas estas coisas, ou o alvo principal da nossa vida, a fonte maior das nossas expectativas, não é naquilo que a teologia sistemática chama de imanente, aquilo que está preso ao tempo, a nossa breve passagem aqui, mas aquilo que é transcendente, aquilo que nós temos a certeza que viveremos depois da nossa passagem aqui. Então João Batista, ele não se gaba de nenhuma destas coisas. Ele diz, olha, arrependam-se dos seus pecados. Os religiosos, e aí no Evangelho de Mateus, como eu disse, Marcos tem por objetivo narrar as ações de Jesus. Então quando você lê Marcos, Jesus está sempre fazendo alguma coisa. Jesus, ele vai até lá, Jesus é batizado, Jesus chama os seus discípulos, Jesus cura fulano, cura ciclano, Jesus é acusado, Jesus muda de lugar, Jesus entra no barco, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Então Marcos, ele se concentra nas atitudes de Jesus, que
que demonstravam a sua humanidade, bem como a sua divindade. Já Mateus, ele, além das atitudes, ele foca-se nos discursos de Jesus. Por isso o evangelho é mais extenso. Em Mateus, Jesus está afirmando algumas coisas, trazendo lições importantes e aplicáveis à vida das pessoas. Então, naquele evangelho, Mateus, nós veremos então que João estava batizando, e aí é interessante relembrar que quando um não-judeu queria se converter ao judaísmo, ele era circuncidado. Mas mais do que isso, ele era prosélito, então acontecia o batismo, tal como João estava fazendo ali. Só que João, ele estava escandalizando toda a Judéia, porque ele chamava inclusive os judeus a serem batizados. Então ele estava escandalizando as pessoas e fazendo com que os religiosos do seu tempo achassem aquilo um escândalo. Como assim? João está nos chamando de impuros? João está chamando os judeus está afirmando que nós não pertencemos à aliança de Deus, o pacto de Deus? E depois dessa reviravolta, Mateus nos diz que até alguns religiosos queriam se batizar, e João Batista disse, a condição para esse batismo é o arrependimento dos seus pecados e a transformação de vida. E isso vocês não estão interessados. E aí, meus irmãos, João nos apresenta a centralidade de Cristo, a exaltação de Cristo e esta mensagem de quem de fato era importante era o Senhor Jesus. E outro aspecto importante, até então não falado na vida dos judeus, era a ação do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo produz no coração daqueles que Deus chamou à salvação. E ele diz assim: ele, porém, referindo-se a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Então aqui João está reconhecendo que o seu batismo era um ato exterior de reconhecimento de pecados, de um compromisso externo que representava o desejo de transformação. Mas esse batismo não tinha o poder de fato transformar o coração. E ele disse: eu só vos batizo com água para o arrependimento de pecados, mas virá um outro, virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo. Como nós afirmamos na semana passada, batismo com o Espírito Santo e conversão não são duas coisas distintas, mas a mesma coisa. Quando somos convertidos à mensagem do Evangelho, nós somos batizados, selados pelo Espírito Santo de Deus, e a partir daquele momento, nós temos a presença daquele que norteia a nossa vida. Então, como nós falamos na semana passada também, algumas pessoas nos bastidores vieram conversar comigo: pastor, me explica melhor essa questão do batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Rapidamente estarei aqui falando algumas coisas, mas se você continuar com dúvida, é só no final levantar a mão e a gente conversa. Aqui, Jesus está sendo apresentado como aquele que batiza com o Espírito Santo. Daqui a pouco nós traremos uma definição teológica de batismo, mas em contraponto à mensagem que o Evangelho de Mateus traz, que Jesus batiza com o Espírito Santo e também com fogo, o que Mateus está querendo dizer é que ou somos batizados com o Espírito Santo, ou seja, ou nós nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados, ou seremos objetos da ira de Deus. O verso imediatamente na sequência, nós veremos João falando exatamente disso. O fogo como sendo a manifestação da ira de Deus. Então, ser batizado com o Espírito Santo não significa, nesse contexto, ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado com fogo não significa, neste contexto, ser cheio do Espírito Santo, mas ser objeto da ira de Deus. O que nós podemos e devemos fazer é pedir que Deus, uma vez que somos batizados com o Espírito Santo, pedimos para que Deus nos encha do seu Espírito, para que Deus transborde do seu Espírito em nós. Como eu disse,
o fogo, em muitas passagens na Bíblia, representa a ação do Espírito Santo. Por vezes o fogo, ele é purificador. A gente vê em algumas passagens, por exemplo, o fogo que purifica o metal, que torna aquele metal puro, mas também nós vemos a manifestação do fogo como sendo o poder de Deus que é consumidor. A manifestação da ira de Deus, e é este o contexto da palavra do Evangelho de Mateus. Então vamos lá, muito bem, falamos do batismo, mas nós sabemos o que é batismo, ou o que era o batismo de João? Porque pense comigo, puxa vida, parece haver aqui uma questão difícil de nós harmonizarmos. João está batizando com água, Jesus batiza com o Espírito Santo, logo o batismo de Jesus é superior. Por que Jesus então, ele se propõe, e o texto diz que Jesus foi, ele quis, era o propósito dele, tipo, ele não estava ali por acaso e ele então foi chamado para ser batizado, ele foi ali para ser batizado. E aí nós precisamos entender um pouco então a respeito do que é o batismo proposto por João e o batismo proposto por Jesus. E por que Jesus não apenas podia, mas precisava ser batizado por João. Então vamos lá, definição de batismo. O termo aqui vem de um verbo grego baptizo, e ele tem sentido de mergulhar, imergir. Está em vermelho aspergir aqui, porque eu vou explicar na sequência para os irmãos. Alguém momentaneamente na água, está em vermelho, com água, como um rito iniciatório, cerimonial ou de purificação. Quando nós olhamos para este termo, muitas pessoas, correntes teológicas, defendem que o batismo bíblico é o batismo por imersão, porque o próprio termo grego que refere-se a batismo significa justamente imergir ou mergulhar. Como nós reagimos a isso, uma vez que reconhecidamente a igreja presbiteriana batiza por aspersão? Se o termo grego utilizado aqui faz menção a algo que é emergido, que é afundado nas águas. Pois bem, irmãos, existe algo interessante a respeito da exegese, que é o estudo das Escrituras. Nós precisamos sempre olhar o seu texto à luz do seu contexto, e nós precisamos considerar o seu campo semântico. Como esta mesma palavra, o termo, o verbo baptizo, que é batizar, ele é utilizado em toda a Bíblia. O que esse termo define em diferentes contextos? E é exatamente aí que nós encontramos, então, uma justificativa para auxiliar a nossa proposta de batismo por aspersão. Porque o próprio termo baptizo é utilizado por Marcos, referindo-se a outra coisa que não imergir. Por gentileza, eu peço que alguém abra para mim Marcos capítulo 7, versos de 1 a 6. Ora, reuniram-se com Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e canas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muito bem, irmãos. Marcos, por escrever o seu evangelho a um contingente majoritariamente gentílico, ele se dá
a explicar muitos dos rituais que eram próprios do povo judeu, como o caso de purificar, lavar as mãos depois que chegava da rua, lavar objetos em determinadas situações. E aí no texto que nós lemos, os religiosos estão interpelando Jesus ali a respeito do fato de que os seus discípulos não estavam cumprindo aquilo que era norma, aquilo que estava estabelecido pela tradição, que era lavar as suas próprias mãos antes das refeições. Está ligado aqui à purificação. E sabe qual o termo utilizado ali, que foi traduzido por aspergir, que foi traduzido também por lavarem as mãos? Batismo. Então, o mesmo termo que em determinada situação tem sentido de imergir, em outra situação tem sentido de aspergir. O mesmo termo, referindo-se a situações distintas, onde não era possível a imersão. Porque imagine, uma coisa é você lavar suas mãos, você pode imergir a sua mão. Mas o texto continua. Imagine um judeu tendo que afundar a sua própria cama, batizando, purificando a sua cama. Então, as pessoas que dizem que a situação está resolvida, porque o termo aqui, no começo dos evangelhos, ele é estabelecido e tem sentido como sendo mergulhar e imergir, precisa estudar um pouco mais a questão do contexto e a aplicação dos termos em determinados contextos. É exatamente a mesma palavra para se referir a quantidades diferentes de água. Certo? Então nós continuamos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor a respeito de tipos de batismo. Agora, eu quero tratar a respeito de elementos do batismo. Então nós percebemos que o batismo é um sacramento, portanto uma ordem de Jesus Cristo para a sua igreja. E o batismo não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma, como nós entendemos, porque a Bíblia é clara e inequívoca a respeito de determinados elementos. Não quanto à forma, mas quanto aos elementos, a Bíblia é clara. Então vamos lá. Elementos do batismo de João. Em primeiro lugar, água. É necessário que o batismo seja feito em água ou, como aspersão ou efusão, com água. Em segundo lugar, é necessário que o batismo seja feito em nome de Deus. Quando a gente vê Jesus, lá no final do Evangelho de Mateus, por exemplo, comissionando a sua igreja, entre outras coisas, ele afirma: ide fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os. Que jeito? E aí ele complementa: ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. Então nós percebemos que existem elementos que estão profundamente ligados a este rito sacramental, que é o batismo. E aí, a primeira coisa, ou a primeira distinção entre confissões que nós precisamos fazer, é justamente a respeito de tais elementos. Os irmãos já perceberam que nem toda pessoa que é recebida na igreja é rebatizada. Já parou para pensar nisso? Pastor, por que algumas pessoas são batizadas? Maguinha está aí? Hoje a Maguinha não está. Um exemplo. Por que a Maguinha foi batizada, sendo que ela já havia sido batizada na infância, na igreja católica? E por que o Gustavo não foi batizado? Porque já foi batizado aqui na igreja. Por exemplo, estamos fazendo discipulado com a Rúbia, que foi batizada na infância na igreja metodista. Quando chegar o tempo, ela será recebida como membro dessa igreja por pública profissão de fé, e na verdade no caso dela nem isso, vai ser por transferência. Por que ela não será batizada e a Maguinha teve que ser batizada? Justamente, irmãos, por causa da compreensão destes elementos que estão intimamente ligados ao batismo. Então, nós não fazemos distinção entre batismo e batismo se o batismo ele é feito com água ou na água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E talvez você possa se perguntar, por que nós rebatizamos então cristãos de matriz católico-apostólico-romana?
Justamente porque no batismo católico romano existem outros elementos que compõem o batismo, que estão para além daquilo que foi ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Além de um ministro, além da água, além do Deus Trino, existe, por exemplo, a mediação dos santos. Então, do tempo para cá, então, isso, né? Porque antigamente não era assim. Eu mesma não fui rebatizada. Eu fui batizada na igreja católica, porque meu pai era católico, tinha padrinho. Não fui rebatizada. Eu vou falar, inclusive, a sistematização dessas doutrinas levaram tempo. Assim como isso soa novo para muitas pessoas que são membros da igreja há 50 anos, por exemplo. Então, pode ser que isso tenha acontecido. Por exemplo, como pastores, há um tempo atrás, eram ordenados sem terem oficialmente cursado um curso de teologia, como nós conhecemos hoje. Então, essas coisas foram sendo adequadas ao longo do tempo. Então, estes indivíduos são rebatizados, porque existe ali uma mediação necessária que contraria aquilo que é elementar da fé evangélica, que é a mediação por um só, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso, irmãos, que se eventualmente você for convidado para apadrinhar um filho de um amigo seu, de uma pessoa, de um irmão seu que é católico, você deve, em nome da profissão dessa fé, dizer que não. Sabe por quê? Porque no rito do batismo católico, por exemplo, o padrinho, ele se compromete não apenas em cuidar fisicamente e emocionalmente, mas também teologicamente daquele que é batizado. Então, pense comigo no tamanho da contradição. Eu afirmar, viver pregando que sou salvo não pelas obras, não por aquilo que faço, mas por aquilo que Cristo fez, independentemente de como fui. E agora eu me comprometer diante das pessoas que eu estarei ajudando naquilo que me couber, na educação religiosa, que é contrária, conflitante àquela que nós professamos. Existe hoje também um cuidado maior das paróquias em saber se a pessoa é evangélica, então aí, quando acontece esse filtro, já é barrado de cara. Mas é necessário que essas coisas fiquem claras para nós, para que não incorramos numa contradição teológica muito grave. Aline? Até na visão católica, a questão dos padrinhos, se o pai ou a mãe falece, quem cuida da criança, a família não tem direito de cuidar da criança. Quem vai cuidar da criança, quem tem responsabilidade sobre a criança é o padrinho. Muito bem, de onde veio isso, gente? Veio da tradição. De quando, na Idade Média, as famílias tinham uma expectativa de vida muito curta. Então imagine os constantes conflitos, como ficariam os órfãos de pais que foram envolvidos em guerras, em problemas os mais diversos. Era necessário para a igreja prover uma forma de cuidar daqueles que ficassem desamparados. Então criou-se a ideia e o conceito deste apadrinhamento. Então quer dizer que isso é só coisa da igreja católica? Não. Você sabia que você é padrinho das crianças que são batizados? Aqui? Você sabia disso? Às vezes a gente diz que não, né? Já ouviu aquela história? Não, a diferença é que na igreja de vocês não tem padrinho. Quem que já ouviu isso? Aí você vai dizer, não, muito pelo contrário, lá é que tem padrinho mesmo. Porque o pastor chama à frente e responsabiliza os pais pelo crescimento e educação da sua criança, dos seus compromissos, e antes de encerrar o rito batismal, ele convida a igreja a se comprometer com aquela criança, naquilo que lhe couber, com exemplos, com testemunho. Então, em alguma medida, todos nós somos padrinhos, corresponsáveis. Então, irmão, quando você dá mau testemunho, você está contradizendo a afirmação, o compromisso que você fez quando nós batizamos os menores aqui. Quando nós batizamos as pessoas que são recebidas. Então a ideia permanece. Só que no contexto evangélico ela não se aplica apenas a um punhado de pessoas, mas à comunidade, porque pertencemos uns aos outros. Certo? Então é por isso que existe rebatismo de alguns e aproveitamento de batismo. E aí, eu já vou falar a respeito de tipos de batismo. Vamos lá.
formas. Então, os elementos de batismo, a Bíblia é clara em afirmar: precisa ter água e precisa ser feito em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia é clara quanto à forma? Não. E aí nós temos 3 vertentes de pensamentos teológicos a respeito do batismo. O primeiro, batismo por imersão, onde o batizando ele é imergido na água por determinado tempo, ou seja, ele mergulha, o lavar do corpo ali, e ele volta. Em segundo lugar, a aspersão, que consiste no ato do ministro derramar um punhado de água na cabeça do batizando. Existe ainda um terceiro e menos conhecido, que é o método de efusão. É quando o batizando recebe um jorrão de água assim na testa. É quando se utiliza um pouco mais de água, por meio de um jarro, e derrama-se o jarro na cabeça do batizando. Fica claro e evidente aqui que a distinção está na quantidade de água. Então nós temos as pessoas que creem que o batismo verdadeiro, o batismo bíblico, é o batismo por imersão. Porque afinal de contas Jesus, o nosso mestre, o nosso paradigma, foi batizado no Rio Jordão. Logo, o batismo tem que ser no rio. Não vale nem o de piscinas e lugares artificiais. Outros já dizem que não, peraí. Precisa ser por imersão, não precisa necessariamente ser no rio. Existe até lugares propícios onde a água ela é temperada ao sabor do batizando. Em lugares onde a água é aquecida, para que a pessoa não sofra com a temperatura da água. E existe aqueles que dizem não. O batismo ele pode ser feito por aspersão, independentemente da quantidade de água. E aqueles que concordam com um pouco mais de água, no caso da efusão. E aí, a ideia que surge na nossa mente é o seguinte: pastor, por que a igreja presbiteriana, e aqui todos os presbiterianos, batiza então por aspersão, se nos parece mais bíblico e condizente o batismo por imersão? Eu gostaria de apresentar então argumentos que justificam a nossa, quando eu falo nossa, enquanto instituição, opção pelo batismo por aspersão. Então vamos lá. O que é o batismo, irmãos? Senão um ato simbólico. O batismo, segundo a palavra de Deus, é algo que acontece de forma exterior. É o rito inicial onde um indivíduo é recebido no seio da igreja. Portanto, o batismo simboliza, o batismo com água exterior, ele simboliza outra coisa. Que outra coisa que é essa? O batismo com o Espírito Santo, a conversão, a vocação eficaz, o chamado irresistível de Deus para todos aqueles que confessam o nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que se é assim, e a Bíblia não é clara quanto à forma, para nós é indiferente a quantidade de água que é utilizada, desde que seja feita com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo somente. O batismo com água simboliza o batismo com o Espírito Santo na forma de derramamento. Olha o que diz Atos 2,17. Derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Então, irmãos, para os cristãos de matriz presbiteriana, a quantidade de água não interfere na eficácia do batismo. É por isso que nós recebemos pessoas que foram, por exemplo, no caso da Rúbia, foi batizado por imersão. Porque para nós a quantidade de água não faz diferença. Não é isso que comprova a eficácia do batismo. Mas aí você pode estar perguntando, pastor, o contrário é verdadeiro? Não. Se alguém daqui for transferido, por exemplo, para uma igreja irmã, nós consideramos nossos irmãos em Cristo, por exemplo, a Assembleia de Deus. Você foi presbiteriano a vida toda, foi batizado como criança, e você vai para a Assembleia de Deus. Chegando ali, desejando ser membro daquela igreja, o que eles vão exigir de você?
que você seja batizado nas águas. Porque naquela confissão religiosa, o batismo que realmente faz sentido e é mais bíblico é o batismo por imersão. E quando nós recebemos alguém da Assembleia de Deus, o que acontece? Nada. Porque esse batismo é válido, independentemente da quantidade de água, pois foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, talvez você possa se pensar então, pastor, já que a quantidade de água não faz diferença, por que a gente não batiza por imersão então? Porque hoje, nós, no caso eu, estou autorizado pela igreja a batizar por aspersão. E não por outro modo, por imersão. Se chegar alguém aqui, pastor, eu quero muito ser batizado, mas batizado por imersão, porque é assim que eu creio e tal. Eu poderia fazer esse batismo se não houvesse algo, enquanto institucional, que me limitasse? Sim. Porque teologicamente não existe nenhuma incongruência, não existe nenhuma contradição. No entanto, existe uma opção dos presbiterianos para o batismo com aspersão. E aí, pode ser que um dia isso mude, irmãos. Mas por que isso não faz diferença? Porque existem aqueles que dizem, não, tinha que mudar. Porque isso limita muito a ação. Bom, limita quando nós não ensinamos o real sentido do batismo. Porque se alguém exige a tal ponto, é porque ainda não entendeu que essa forma não é aquilo que define a eficácia do batismo, mas aquilo que efetivamente consta da Bíblia como ordenança. Então, nós precisamos observar, então, alguns aspectos que nos ajudam a entender por que nós optamos por batismo por aspersão. Vamos lá. Contrariando aqueles que imaginam que o batismo bíblico só é válido se for por imersão, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, vocês lembram que Paulo estava perseguindo os judeus, e ele então foi interceptado por Jesus. Jesus fez ali uma interceptação de Paulo, falou com ele, Paulo ficou cego, e ele então fica tão constrangido, impactado com aquilo, que ele fica sem comer. Paulo está atônito, ainda buscando entender o que estava acontecendo, e então Deus manda o seu servo lá, cura Paulo, e o que o texto diz? Que Paulo imediatamente foi batizado. Imagine a seguinte situação, Paulo está cego, ele recebe uma visita, texto Atos 9:18, recebe uma visita de alguém que nem queria estar ali porque estava com medo de Paulo, mas foi porque Deus mandou. Paulo é curado, Paulo então entende quem é Jesus, e ele então é imediatamente batizado. Das duas uma, irmãos, ou passava um rio no meio da casa onde Paulo estava, ou ele foi batizado com uma quantidade menor de água. Sigamos. Existem ainda outros exemplos que nos levam a entender que nem todos os batismos aconteciam no rio. Quem é que se lembra, por exemplo, de quando o carcereiro foi batizado juntamente com a sua família? Imagine a cena, o carcereiro, não, vou ser batizado. Mas espera aí, vamos procurar um rio aqui então para isso acontecer? Algo que não faz muito sentido. E existem ainda outros textos que nos ajudam a entender que a água é simbolicamente usada em cerimônias de purificação e aspersão. E aí nós temos textos do Antigo e do Novo Testamento, Hebreus 9:19, Ezequiel 36:25. Então perceba que para nós não existe nenhum constrangimento em receber alguém que se batizou ou foi batizado por imersão ou efusão, porque quanto à forma, a Bíblia não é clara ou taxativa, porque se fosse, nós teríamos que orientar as nossas atitudes segundo isso. Mas não é. Então, nós recebemos os nossos irmãos. Mas talvez você ainda esteja pensando, por que nós batizamos então por aspersão? Irmãos, se a quantidade de água não é o que determina a eficácia, o batismo por aspersão é muito mais prático. Esses dias eu vi uma igreja, e aqui, irmãos, eu não estou condenando o batismo por imersão, eu só estou dizendo que todo aquele aparato de coisas não seria necessário para que houvesse eficácia do batismo.
Eu vi uma igreja, uma missão, batizando uma pessoa idosa, muito idosa, com sérias limitações motoras. E para isso, irmãos, foi usado, quem aqui trabalha em oficina sabe o que é uma girafa. Girafa é um instrumento que tem 2 pés e uma haste, eu não sei o que chama girafa, tem um pescoção, que é utilizado para tirar o motor do carro, segura muito peso, é capaz de segurar. E aí foi utilizada uma girafa dessa. E aí esse enfermo estava dentro de uma cama improvisada, de um leito, para que fosse possível essa pessoa descer para ser imerso na água. Imagine, irmãos, o tamanho da exposição disso, das dificuldades, das implicações, e o que dizer daquelas pessoas que creem verdadeiramente em Jesus, mas estão numa condição de moribundos, num leito de hospital, impossibilitados de estar ali. Nós negaríamos o batismo a estes impossibilitados por causa desta forma que não está clara? Então existem aspectos práticos que nos ajudam a embasar esta opção. Como eu disse, é uma opção do presbiterianismo. Os presbiterianos fazem isso por opção, não por decisão de cunho teológico. Não é só esse batismo que serve, que é eficaz. E aí, e quando existe então, e eu tenho para mim, irmãos, que este assunto ainda não foi tratado do ponto de vista, então libera, já que é assim, então libera, por imersão, por aspersão, porque quando a gente faz isso, a gente está querendo resolver uma consequência sem tratar a causa. Porque quando alguém acredita, alguém vem para a nossa igreja, mas continua acreditando que o batismo verdadeiro é só por imersão e tal, ela vai para o inferno por causa disso? Claro que não! A gente recebe, a gente confessa. Mas agora, se existe essa limitação de ordem teológica na mente, é necessário mais estudo, é necessário mais oração, é necessário mais doutrina, embasamento, para que o rito não seja mais importante do que aquilo que aconteceu internamente. Porque o que dizer do ladrão na cruz que foi convidado ou dito, recebeu a promessa de Jesus de estar com ele no paraíso, sendo que nem batizado foi? Então nós precisamos que estas coisas estejam claras para nós. Até porque, para que a gente consiga entender a razão pela qual nós fazemos as coisas. Você é um cristão presbiteriano, você tem, entre aspas, a obrigação de saber por que nós fazemos determinadas coisas desse jeito. Como é que você descobre isso? Escola bíblica dominical, discipulado, estudo bíblico de quarta-feira. É nesses momentos, conversas pastorais, são nesses momentos que nós temos a possibilidade de oferecer às pessoas que nos questionam informações racionais a respeito daquilo que nós fazemos. Nós não batizamos crianças porque, ou pelo menos não deveríamos, batizar crianças porque a igreja nos obriga a fazer isso. Nós precisamos oferecer uma sistematização de raciocínios que, biblicamente, possa se sustentar. E eu gostaria de tratar, então, destes aspectos aqui. Voltei aqui. Então, vamos lá. Nós temos, então, 2 outras características que são importantes aqui para a nossa compreensão. 2 linhas teológicas. A primeira delas é o pensamento pedobatista. Pedo, infanto, batista, batismo. Ou seja, aqueles que batizam crianças, dos quais nós fazemos parte. Mas existem aqueles que sustentam que o batismo deve ser ministrado apenas àqueles que podem exprimir racionalmente a sua fé. Portanto, para estas pessoas, batizados são apenas, eu coloquei adultos aqui, mas entenda adulto aquele indivíduo que tem capacidade de discernir. E aí já entra adolescente, jovem, alguém que tem, diferentemente das crianças, senso crítico ou capacidade de externar por si só a sua fé. Então nós temos essas 2 linhas teológicas que convivem. Nós entendemos, por exemplo, os batistas são nossos irmãos, principalmente os batistas reformados, mas eles são credobatistas. E a razão para isso, meus irmãos, está em textos, por exemplo, aquele que crer e for batizado será salvo.
Então, para ser batizado é necessário crer, certo? Será? É isso que eu gostaria de discutir com os irmãos nessa manhã. Então vamos lá. O que significa então ser pedobatista? Nós precisamos defender bíblica e teologicamente o nosso posicionamento. Quem aqui, da cola, quem aqui tem dificuldade com o batismo de crianças? Meu irmão, pode ser sincero. Sabe, eu tenho dificuldade, pastor. Eu não consegui entender isso ainda. Alguém aqui, nessa manhã, tem dificuldade? Ou então, tipo assim, eu não tenho dificuldade, mas também não sei defender. Eu não sei por que razão que a gente batiza também. Isso, mais alguém? Ah, tô vendo. Ótimo. Não é só para vocês essa aula, é para todos nós. Às vezes a gente não tem dificuldade, a gente aceita muito bem isso, a gente tem pra gente, mas tem dificuldade de defender biblicamente, citar textos. Essa semana eu fiz uma prova de teologia sistemática, prova de teologia da revelação. E aí no final da prova eu estava indo tranquilo, nossa, agora é fácil demais. Ô gente, eu sofri mais na graduação. Eu tô indo, até que no final apareceu um estudo de caso, onde eu não precisava apenas defender o meu ponto de vista, mas embasá-lo com textos e defendê-lo exegética e teologicamente. Aí parece complicado um pouco mais, porque eu não posso apenas citar textos desconexos, como muitas vezes a gente vê por aí. Eu preciso embasar o raciocínio num texto, dentro do seu contexto, com as nuances próprias de cada texto. E isso complica um pouco. Então eu imagino que esse momento pode te ajudar. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: de onde veio o batismo? Onde surgiu então o batismo? É algo que nasceu ali com João Batista? É algo que nasceu com a ordem de Jesus para o batismo? O que é o batismo, senão o selo da aliança de Deus com o seu povo? O selo exterior de um chamado que é interior. Nasceu na nova aliança, no Novo Testamento? Não. O batismo remonta ao chamado de Abrão. Quando Deus diz: Abrão, eu separei você. Sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Porque eu te farei fecundo, de ti serão benditas as nações da terra. Eu formarei a partir de você um povo exclusivamente meu, da descendência de Abraão, pai de muitas nações. Porque assim, Abrão significa pai de um povo. Abraão significa pai de muitas nações. Então, nós percebemos, a partir de Abraão, nós temos Isaac. A partir de Isaac, Jacó. Jacó, o mesmo Israel. As 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, mais os 2 de José. Então, é daí que nasce, a partir de Abraão, das promessas de Deus feitas a Abraão, que Deus separa um povo para si. Um povo que seria separado dos demais, para que a partir deles o nome de Deus fosse propagado, a sua misericórdia e o seu cuidado. E aí, como sinal, como selo, como uma espécie de conferir a autenticidade desta aliança, o termo berit, em hebraico, que significa aliança, tem sentido de amarrar-se. Sabe o que Deus fez? Deus, ele se amarrou em Abraão, e a partir de Abraão, estabelecendo recompensas e compromisso mútuo. Você será meu povo, eu serei o seu Deus. Você me obedece e eu te abençoo. Você crê nas minhas promessas e eu te salvo do seu pecado. Então Deus, soberano, dono de todas as coisas, não tinha a menor obrigação de fazer isso, mas ele quis fazer alianças. Recomendação de leitura, que se fosse Jonas Madureira diria: este é um livro que você não pode passar dessa vida sem ler. O Cristo dos Pactos. Eu tenho esse livro, depois se você quiser lê-lo, vai te ajudar muito a respeito dos pactos e vai te ajudar também nesse aspecto do batismo. Então, o que Deus faz? Como selo disso, Deus estabelece a circuncisão. Imagina não ter que explicar
exatamente ou necessariamente o significado de circuncisão, mas Abrão foi circuncidado. Ele mesmo. Tramontina, corte rápido. E ele fez isso com todo o primogênito, de todo mundo que era dele. A casa inteira. E aí, as crianças, ao 8º dia, irmãos, a gente fica cuidando do umbigo do recém-nascido. E fica ali, álcool, como é que chama o álcool que a gente pinga no... Algo, você pinga aquele alquinho lá, e quando o umbigo cai, você fica assim, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Eu estou falando de mim, irmãos. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Secou e saiu. No Antigo Testamento, ao 8º dia, tramontina, corte rápido, sem anestesia, sem antibiótico, porque esta diferença era um sinal de que aquele indivíduo pertencia aos compromissos, ou era herdeiro dos compromissos de Yahvé, o eu sou, o Deus criador de todas as coisas, com a descendência de Abraão. Então o selo desta aliança era a circuncisão. Então a circuncisão durou todo o tempo até o Novo Testamento. Quem lê Gálatas vai perceber que Paulo está explicando para os crentes da Galácia o seguinte: existia ali um conflito na igreja da Galácia. Os judeus estavam se convertiam, faziam parte da igreja. A Galácia era uma região inteira que era composta por uma série de igrejas. E o que em determinados momentos esses judeus convertidos estavam fazendo? Obrigando os gentios a serem circuncidados para a salvação. E Paulo vai dizer, para com isso, nada disso. Não é a circuncisão que determina quem é de Deus, porque este rito foi mudado, alterado, por algo que não alcança apenas os judeus de matriz consanguínica, mas a todo aquele que crê. Não apenas ao homem, mas a todo aquele que crê, às mulheres, às meninas, porque são co-herdeiros também da promessa. E Paulo então trabalha essa temática ali em Gálatas. O batismo então é no Novo Testamento um sinal e selo da nova aliança estabelecido em Jesus. Só é um sacramento porque Jesus mandou. O batismo não é uma opção nossa. Não sei se eu batizo, se eu vou batizar, se eu não vou. Este é um sacramento, uma santa ordenança de Deus. E por ser assim, um sacramento, uma ordem que se refere à nova aliança, ele é muito mais vivo e poderoso do que a própria circuncisão. O alcance é muito maior. Porque pensa, irmãos, a circuncisão era para o judeu. O batismo é para o judeu também. Mas é para o grego, para o brasileiro, para o americano, para todo aquele que crê. A circuncisão era para o menino, por razões óbvias. O batismo é para menino e para menina, para homem e para mulher. Então, é com base nestes argumentos que nós defendemos o pedobatismo, atrelando a sua compreensão à origem dele. Vamos lá. Mais algumas questões. A primeira delas é a afirmação dos credobatistas. As crianças não podem ser batizadas. Alguém, por gentileza, abra para mim. Nós vamos interromper a aula assim que as crianças começarem a voltar e na semana que vem a gente continua. Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Irmãos, desiste. Se o Romeu estiver aqui, ele vai achar primeiro. Você pode tentar, você pode se esforçar, você pode vir no Conexão, que eu trabalho isso com os meninos para decorar a ordem dos textos. Se o Romeu tiver, ele vai achar. Acho que o senhor passa para esse. Já chegaram a me perguntar isso, sabe? Se alguém tinha informação privilegiada. Já chegaram a me perguntar se é Marcela. Marcela no Conexão é assim também. Ela acha. Imagina se nós velhos vamos chegar lá algum dia. Os velhos que não tem mais tato de dente na mão. Mas o bom é que se a gente tem dificuldade às vezes para enxergar, para achar, a gente consegue ouvir, né? E a fé vem pelo... Então todo mundo é abençoado. O negócio é que a Marcela põe ela para estudar antes lá em casa. É isso aí, é isso aí. Então o Romeu deve acordar de manhã. Gênesis, Êxodo, tem a musiquinha, né? Vamos lá então, irmãos. Então, a defesa dos credobatistas tem como base
em textos como este. Este é o principal, mas existem outros que falam mais ou menos a mesma coisa. Que as crianças não podem ser batizadas porque é necessário crer para ser batizado. De novo, então a gente vai encerrar com esse argumento. Então, se você quer continuar aprendendo isso aqui, semana que vem a gente continua. Só vou terminar esse. Vamos lá. Então, nós precisamos, mais uma vez, regra de exegese. William, para entender o texto, eu preciso considerar à luz do seu contexto. Por que eu falei o William? Porque o William é o nosso pregador da UMP. Se você não vem na reunião dos jovens, você está perdendo, filho. Você acha que o William é bom, porque o William começa trazendo sempre contexto, e eu gosto disso. Primeira regra de exegese. Então, nós precisamos olhar para esse verso à luz do seu contexto. O que esse contexto está nos ensinando? E aí é a defesa dos pedobatistas. Vamos lá, irmãos. Isso mesmo. Nós não podemos usar, e aqui é a regra de exegese, versículos isolados para embasar doutrinas teológicas. E a gente vê muito isso, né? Você quer um exemplo? Existem uns pastores por aí que dizem o seguinte: certa vez, num veículo na televisão, irmãos, o R.R. Soares, a gente fica todo polido aqui, né? Mas é verdade, tá lá. O R.R. Soares está dizendo o seguinte: irmãos, você precisa dar o dízimo, senão você vai para o inferno. Porque você está roubando Deus. E aí, olha o arranjo teológico que o R.R. Soares faz. Malaquias vai dizer que Deus está dizendo para o povo, mas na verdade está dizendo para o sacerdote lá em Malaquias. E vocês dizem: no que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Então, ele coloca na boca do profeta como se Deus estivesse tratando desse texto para todo o povo, quando não está. Lá o contexto é Deus falando para os sacerdotes: no que vocês têm me roubado? Nos religiosos, nos dízimos e nas ofertas. Então tá, o povo, se não der dízimo, rouba a Deus. Aí ele vai lá para o Novo Testamento e diz: quem não herdará o reino dos céus? Entre outras coisas, os roubadores. Hernandes Dias Lopes diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque você, de forma dolosa, pode manipular afirmações ou negações de acordo com a sua vontade. Então, nós precisamos olhar para o texto à luz do seu contexto. O que esse texto está nos ensinando? Então vamos lá, irmãos. O texto que nós lemos, defesa dos pedobatistas. Se o texto refere-se também às crianças, ou seja, crer e ser batizado, nós devemos concluir que elas estão condenadas. Ou seja, qualquer criança, todas as crianças estão condenadas. No sentido de que até que elas creiam, então, elas estão condenadas. Morreu, já era, porque elas não tiveram condição de externar a sua fé. Porque olha o que o texto continua dizendo, ó. E Jesus disse: é delas o reino dos céus. Marcos capítulo 10, verso 14. Espera aí. Se eu assumo que eu preciso crer e ser batizado para ser salvo, e eu não posso batizar a criança porque ela não tem condição de discernir, logo todas estão destinadas ao inferno, independentemente de eleição e da misericórdia de Deus. Mas o próprio Jesus disse: não embaraceis as crianças, deixem elas vir a mim, porque dos tais quem? Mas então, a quem se refere esse texto? Meus irmãos, a conclusão é, a este ponto, já um tanto quanto óbvia. Esse texto, então, refere-se aos adultos que estavam ouvindo o Evangelho. Por quê, irmãos? Primeiro, Deus toca no coração, batismo com o Espírito Santo. Depois existe uma ordem inequívoca de Jesus dizendo: vocês precisam externar publicamente algo que eu fiz pelo Consolador no coração de vocês. Então esse texto se aplica dentro deste contexto e ele se destina a esse público, os adultos que estavam ouvindo e crendo. As crianças sempre fizeram parte integrante da família de Deus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Coloquei em ordem inversa aqui, né? Atos 2:39, Gênesis 17,
10 e 11. Pastor, mas ainda assim eu tenho dúvida, por que batizar criança? Lembra que eu disse que a origem do batismo é a circuncisão? Quando o menino era circuncidado? Ao 8º dia. Quantos dias tem Gamaliel? Se bem que Gamaliel já foi batizado. Não serve de exemplo. Mas digamos que não tivesse sido. Então, já teria que ter sido circuncidado há muito tempo. Nessa condição, ele tem como exprimir a sua vontade, a sua fé? Não. Porque as promessas de Deus alcançam as nossas famílias. Os nossos filhos, eles são abençoados pelas promessas de Deus, tendo o privilégio de crescer dentro do lar de pessoas que temem a Deus. E quando eles se tornam adultos e são capazes de discernir, é que eles têm a oportunidade de resolver a sua vida. Mas até que isso aconteça, eles estão gozando dos privilégios, das bênçãos de Deus. É este o ponto, é por isso, irmãos, que nós somos pedobatistas. Mas, só para encerrar, no Novo Testamento existem várias referências a respeito do batismo de famílias inteiras. Não existe qualquer menção de distinção. Os sacramentos, e aí a gente, por exemplo, a gente poderia aplicar isso até ao contexto da ceia. Né? A ceia pascual era um ritual que era estendido a toda a família. A circuncisão era aplicada a todos, adultos e crianças, no caso do Antigo Testamento, por razões óbvias, ao machinho, né? Ao menino. E depois no Novo Testamento, no batismo, tendo o mesmo símbolo, um sinal exterior de uma bênção interior. É importante ressaltar que, embora importante, o batismo não confere a salvação. Sabe por quê? Nem todo mundo batizado, do jeito certinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água, vai ser salvo de verdade. Porque existem muitas pessoas que se convenceram da mensagem do Evangelho, que estão buscando as benesses do Evangelho, mas não se subordinam ao Cristo dos Evangelhos. A isso Paulo chama de Israel. Lá em Romanos, Paulo faz uma distinção entre o povo de Israel e os israelitas de verdade. No capítulo 2 de Romanos, Paulo vai dizer que a circuncisão que vale não é a exterior, no membro masculino, mas a circuncisão do coração. E aí, dentro da teologia sistemática, existe uma distinção que diz a respeito da igreja visível, aqueles que a gente vê, e da igreja invisível. Porque pode ser que entre nós aqui exista alguém que de fato não foi convertido no coração. Alguém que ama Jesus. Mas ao contrário das crianças, né? As crianças elas não vão ser condenadas pelo fato de ter sido batizado ou não, né? Não, porque o batismo não confere salvação. Aí, por exemplo, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Diferentemente da doutrina católica, apostólica romana, que a criança precisa ser batizada, que enquanto isso não acontece, ela é o quê? Pagão. Isso não faz sentido. Como se o batismo tivesse a capacidade de trazer salvação. Não. Entendeu? Até porque, dentro do nosso regimento legal, é normal que um pai possa demorar, normal não, sim, né? Tipo, o pastor não vai falar nada com você enquanto seu filho completar 10 anos. Mas a gente sempre instrui, né? Você crê, você confessa, batiza aí, né? Você não quer reivindicar essa bênção pro seu filho? Quando ele... Batismo de famílias inteiras aí era por causa do regime patriarcal, né? Sim. Muitas vezes. Sim, da mesma forma que a circuncisão era. Os menores eram alcançados pela fé dos pais. Os menores eram alcançados pela fé dos pais. Quando tivessem condição, eles declarariam, confessariam a sua fé. É a mesma situação do Antigo Testamento sendo aplicado no Novo Testamento. Mais alguém? Tati, e aí? A gente vai continuar, irmãos. Ainda temos algumas telas.
a respeito disso, para a gente concluir o tema do batismo. Mas até aqui, alguém tem alguma dúvida e gostaria de... Oi? Ah, não, estou adiantando aqui. Isso aqui é da semana que vem. Mas a forma de batismo, se a gente olhar o texto da Bíblia, a gente pode concluir que mesmo naquela época a forma era opcional, mas de acordo com a necessidade. É indiferente. Porque quando Paulo fala esse livro, ele vai no lugar da oração das mulheres que estavam, beira do e diz a Bíblia no rio que elas estavam ali. Só não diz se eles mergulhavam no rio ou se ele aspergia. O fato de ter o rio também não determina. Quando o carcereiro foi batizado, ele estava na cadeia. Depois que ele leva Paulo para casa, e faz mais outra coisa, o versículo diz que naquela mesma hora da noite, Exatamente. à noite, cuidando deles, lavou os vergões, a seguir por eles batizados. E justamente porque a forma não é o que determina a eficácia. Exatamente. Assim, ó, é que mesmo tendo esses textos, a gente não consegue afirmar cabalmente que havia batismo por imersão, por exemplo, embora o termo se refira a isso. Porque a Bíblia também não é clara se João Batista estava imergindo as pessoas ou se ele estava aspergindo água sobre a cabeça. Porque, por exemplo, o termo aspersão está muito carregado no Antigo Testamento. O sangue da aspersão, o sangue que era aspergido, em uma série de outros momentos onde a aspersão fazia parte dos rituais. Então, mas no que diz respeito à forma, como não é clara, não invalida. Só um minutinho. PH? Pastor, o pessoal que não batiza crianças, né? Os cristãos que não batizam crianças, eles tomam o argumento de que a criança não tem compreensão do ato. Mas às vezes acabam batizando com 10 anos, com 11 anos. E a Bíblia, ela não deixa claro quando a criança deixa de ser criança, né? E pelo costume da época, era bem mais tarde do que hoje, né? Hoje nós temos aí talvez 30 anos. uma criança de 12 anos, naquela época era 30 anos. Sim, é porque na verdade é essa questão de compreensão mesmo, sabe? E aí a gente só vai entender isso a partir da origem do batismo, que é a circuncisão. Peraí, o Paulo primeiro, pela ordem. Você está falando ali que é importante ressaltar, entretanto, que o batismo não salva, então a gente não precisa ter preocupação de não ser salvo pelo fato de batizar. Não, porque senão o ladrão na cruz do lado de Jesus estava... É o que dá a certeza, então, da netinha ser salvo pelo fato de não ter batizado quando criança. Pastor, o argumento usado para quem discorda é que Jesus circuncidado no 8º dia, como foi, por que ele foi batizado então? Eu vou falar disso na semana que vem. Porque agora ainda faltou, por exemplo, a gente tratou do batismo. Estou trabalhando a doutrina do sacramento do batismo. Aí a gente aprendeu que o batismo de João era para confissão, arrependimento e transformação. O que Jesus ia confessar se ele nunca pecou? Do que Jesus se arrependeria se ele era Deus? O que mudaria a vida de Jesus se ele é o nosso exemplo? Eu vou tratar disso na semana que vem. Na próxima semana a gente vai tratar. E Jesus não foi opcionalmente batizado. Ele foi para lá porque ele tinha que ser batizado. Tal como ele foi para o deserto por acaso. Ele foi para lá porque ele precisava ir para lá. A gente vai ver isso na semana que vem. Então eu quero deixar aqui Assim, você está falando lá, antigamente as crianças eram batizadas por dia. E as meninas, como que elas eram batizadas? Não era. No Antigo Testamento, o selo era só no menino, por razões óbvias. Por isso que o batismo ele é mais abrangente. E no judeu, né? Nós não somos judeus. Se vivesse naquele tempo, aí você ia ter que ser circuncidado e ter que ser batizado, igual o batismo de João, como prosélito, e não como um genuíno filho de Deus. Tem muito a ver com o sistema patriarcal, né? Sim. Da época. Sim, aí Jesus vem e quebra essa questão, porque ele amplia a visão da aliança de Deus. Já estava contido no Antigo Testamento, mas o sinal visível era só neles. Era representativo nesse sentido. Agora não, ele se expande a todos. É interessante quando a gente vê que censo, inclusive no Novo Testamento, exclui mulheres e crianças. Reparou? E tantas pessoas estavam e tantos foram batizados. Esses números referem-se a adultos homens.
Hoje à noite a gente vai falar a respeito do censo de Davi. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Agora, por quê? Era comum isso. No batismo, tanto mulheres e as meninas, né, são incluídas nesse ato exterior que simboliza aquilo que acontece no interior. Pastor, há relatos que quando tinha a circuncisão, por cuidado químico, né, infecção e morte de criança ou homens que acabaram morrendo por relação do ato da circuncisão, até porque aí sim, nessa situação de circuncidar e batizar a criança, seria uma situação que começaria praticamente, né, porque naquela época não tinha cuidado de infecção. Hoje, se fosse para decidir se circuncidar uma criança ou não, ficaria muito... Mas o judeu, ele é circuncidado até hoje. Mas não, Júlio, não. Porque, na verdade, embora não existisse azitromicina, penicilina, existiam meios, mecanismos de saúde pública menos eficazes, mas que tratavam dor, que tratavam inflamação, uma série de outras coisas. Sim, tinham que fazer. Imagina Abraão chegando para os servos dele contando: gente, Deus me mandou fazer um negócio aqui com vocês. Imagina o desespero. Mas fizeram, tinha que ser feito. Graças a Deus que a gente nasceu depois, né?